noite. Boa noite. Bom, meu nome, como ele disse, é Laide. Sou da paróquia Rio Rosário. Meu marido, sou casado com esse moço aqui, ó. Esse cartão aqui. Achei que você era verdadeiro. Achei que você era verdadeiro. Podia falar que casou com essa senhora? Casar com essa senhora. E nós temos 3 filhas, já moças. Nós participamos do grupo de oração Rainha da Paz da comunidade do Rosário. E é sempre uma alegria a gente estar aqui com vocês. E o assunto, o tema que o Nelson me deu para falar com vocês é um tema também que eu sou apaixonada. Eu acho que todos os temas que me passam eu sou apaixonada, mas esse é uma coisa que faz parte da minha vida e creio faz parte da vida de vocês agora também, que é sobre o grupo de oração. Essa realidade que a gente está vivendo agora, de grupo de oração, né? Mas o que vem a ser um grupo de oração? Grupo de oração é uma fonte contínua de graças e de bênçãos que o Senhor quer derramar sobre o seu povo. Não é verdade que quando a gente está reunido, em nome dele, nesse amor, nessa alegria, nessa fraternidade, o Senhor derrama bênçãos mesmo. Ele consola um aqui, ele cura uma dor de cabeça ali, ele faz maravilhas na nossa vida. Ou vocês não sentem isso? Porque eu sinto no grupo de oração. E muitas vezes o grupo de oração, muitas vezes a gente está no deserto, a vida da gente está no deserto. E o grupo de oração é esse poço de água viva, que vem para nos banhar, para nos lavar de toda imundície, que vem nos lavar das nossas doenças, das nossas imperfeições, vem matar a nossa sede, porque a gente tem sede de Deus. Então, o grupo de oração é isso. O grupo de oração também é uma comunidade de irmãos unidos em oração. E não somos nós que escolhemos estar aqui. Às vezes, mas eu vim aqui porque eu quis. Não, você veio porque o Senhor te chamou em primeiro lugar. Porque Ele convidou cada um de nós. Ele usou às vezes o Nelson para chamar um de vocês. Usou a Celina, me usou para convidar alguém. Mas é sempre o Senhor que usa cada um de nós para nos chamar, para chamar os outros para essa realidade que é o grupo de oração. E o grupo de oração também é um dos meios eficazes para que possamos comunicar a graça da experiência pessoal com Jesus Cristo. Porque aqui, nesse clima gostoso, Padre Alírio Pedrini diz que o grupo de oração é o ninho quente do Espírito Santo. Vocês podem ver que toda vez que a gente participa de um grupo de oração, tem essa alegria, essa espontaneidade, que é própria de quem? Do Espírito Santo. Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Eu, pelo menos, quando eu estou no grupo de oração, eu posso chegar no grupo de oração arrebentada, de problemas, coração despedaçado, às vezes, a casa, como diz a minha família, desmoronando, mas quando eu estou no grupo de oração, eu nem lembro desses momentos. Pede a mão para a sua casa, aí você lembra e reza, mas quando eu estou no grupo de oração, ali eu tenho aquela experiência pessoal com o meu Senhor, uma experiência de amor, uma experiência de vida, eu me sinto viva. E isso tem que se estender ao longo da nossa vida inteira, não só no momento do grupo de oração. É no grupo de oração que a gente tem essa experiência pessoal com Jesus. Mas nós temos que levar isso para a nossa casa. E por isso mesmo, porque é ninho quente do Espírito Santo, porque é lugar que a gente tem essa experiência de amor, de união com Jesus, que tem que ser vivido com todo o fervor, com o poder do Espírito Santo, com manifestação dos seus carismas. Vou contar uma historinha para vocês, vou usar o Nelson. Viu, Nelson? Esse é meu personagem. O Nelson participou de um grupo de oração como esse, muitos anos atrás. Vou falar com o Nelson, vou contar a idade dele. Vou falar que ele é velho. E o Nelson participou de um grupo de oração como esse e foi apresentado para ele um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que é misericórdia, como foi falado aqui na frente hoje, tantas vezes.
fala disso, do amor de Deus, da salvação em Jesus Cristo. E o Nelson voltou para casa inflamado. E ele começou a ler a Bíblia, porque isso também é fruto do grupo de oração. A gente aprender a manusear a palavra, a gente ter sede, a gente querer beber dessa água viva que vem da palavra também. E o Nelson chegou na casa dele e começou a ler a Bíblia. E ele trancou no quarto e está lendo e começou a ler lá do Gênesis. E ele chegou na passagem do Mar Vermelho. E o Nelson chegou lá de fora. Glória a Deus! O nosso Deus é poderoso! O nosso Deus é maravilhoso! Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que é poderoso. O pai pegou que isso, menino, ficou doido? Aí o Nelson, não, pai, eu descobri que meu Deus é poderoso demais. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo dele passar. Pai, ele um banho de água fria. Você é bobo, menino. Mar Vermelho é um laguinho, um palminho de água só. Você é bobo. Aí foi um banho de água fria, o Nelson voltou para o quarto, começou a ler a Bíblia de novo, desanimado. E voltou aquele fogo, ele voltou, glória a Deus, nosso Deus é poderoso demais. Eu amo esse Deus. Eu descobri que Deus é poderoso. O pai dele, o que é isso agora, menino? Aí ele falou assim, pai, Deus afogou um exército inteirinho de quindada desse. Então, é isso que faz na gente. Acreditar que esse Deus pode tudo. Acreditar que esse Deus é poderoso, que é misericordioso e é amoroso. Então, essa é uma historinha para a gente desanuviar. Foi Nelson, não, meu gente. Gente, agora uma verdade muito séria. Porque tem lugares que isso acontece. O grupo de oração não substitui a missa em hipótese alguma, porque a missa é o maior acontecimento que existe na face da terra. No grupo de oração não se renova a paixão de Jesus Cristo. A gente pode até relembrar, celebrar, mas é na missa que é a atualização do sacrifício de Jesus por nós. Em cada missa é como se nós estivéssemos lá no Calvário. Esses dias eu escutava uma pregação, eu falava assim, que quando a gente vai embora de uma missa que encontra com alguém, que esse alguém pergunta onde você estava, que bom seria se a gente pudesse falar assim, eu estou vindo no Calvário. Porque é o Calvário de Jesus ali naquele momento. Então, eu ouvi do barulho que era. Não podemos substituir a missa por nada. Pode ser uma reza do texto, pode ser um grupo de oração como esse, uma reunião de cursinho, nada substitui a missa. A missa tem que ter lugar para nós. Às vezes a gente fala, não precisa ir no grupo de oração, não precisa ir à missa também, não, foi no grupo quinta. Não, é outra coisa. Precisa participar do grupo de oração, mas a missa é muito mais importante e é um mandamento da igreja, pelo menos a missa aos domingos, né? Quem dera se todo mundo pudesse ir à missa todo dia, gente, é fonte de graça, de bênção também, né? Então, isso aí é um pouquinho do que é o grupo de oração, né? Tem muito mais. E o que não é o grupo de oração? Não é uma aula. Ninguém que está aqui que vem pregar a palavra, vem para dar uma aula, né? Não é uma aula de teologia, uma aula bíblica, não é isso. O essencial não é a formação intelectual nem doutrinal. O essencial é a transformação da vida que tem que gerar em nós, tem que ser gerada em nós aqui no grupo de oração. A experiência da efusão do Espírito Santo, isso que a gente viveu agora mesmo, de colocar a mão no outro e pedir que o Espírito Santo ressuscite, que o Espírito Santo dê uma vida nova em Cristo para essa pessoa, né? O louvor da conversão. Isso que é importante, não é a gente aprender alguma coisa, né? A aula a gente tem outros momentos, mas o grupo de oração não é uma aula. Também não é um grupo de discussão e nem de debate. Você já viu aqui alguém debater palavra aqui? Não é. Discutir sobre alguma coisa também não é. Não é uma sessão de terapia. Quantas vezes a gente vem para um grupo de oração, querendo um abraço, querendo um carinho, a gente ganha. Né? Mas não é sessão de terapia, não é momento para a gente descarregar tensões adquiridas ao longo do dia. É um momento de amor, é um momento de oração. Não é uma reunião social. Nosso grupo de oração não pode ser transformado numa reunião de amigos simplesmente, de irmãos que se querem bem. Tá? Quais as finalidades de um grupo de oração? O primeiro deles, louvar o Senhor. Vocês já viram? Todo grupo louvor no início, louvor depois do Espírito
Santo, louva, às vezes em todos os momentos, tem momentos propícios para louvar, porque nunca é demais louvar o Senhor. O louvor é a principal finalidade do grupo. É verdade que aqui a gente tem oração de petição, oração de perdão, né? Oração pedindo o Espírito Santo, intercessão uns pelos outros, pedido de cura, mas a finalidade principal do grupo de oração é louvar o Senhor. O centro do grupo de oração é Jesus, mas a alma é o Espírito Santo, porque é Ele que conduz todo o grupo de oração, é Ele que conduz uma pregação, é Ele que conduz o Nelson na música, é Ele que conduz a pessoa que fica aqui conduzindo a uma oração, é o próprio Espírito Santo. E a finalidade, né, é dar glórias ao Pai, com Cristo e em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos resgatar o louvor do grupo de oração. Porque às vezes tem grupo de oração, não sei aqui, mas lá no nosso vez quando acontece que a gente envolve outros tipos de oração e esquece de louvar o Senhor mais. Nós precisamos resgatar esse louvor, não só no grupo de oração, mas na vida da gente também, na vida familiar, na vida profissional, na vida sentimental, na vida financeira, louvar o Senhor. Outra finalidade do grupo de oração é proporcionar a experiência da efusão do Espírito Santo. A gente tem uma terminologia diferente também para falar do batismo no Espírito Santo. Só que eles pedem para não falar, né? A gente começou a usar a efusão, que é a mesma coisa. Porque o batismo, às vezes, as pessoas podem confundir e achar que nós estamos pregando outro batismo. Não é. O batismo, o sacramento é um só, né? A gente recebe ele uma vez só e não precisa mais. Mas essa efusão, esse batismo no Espírito que a gente fala, é a gente deixar o Espírito Santo agir em nós, é nós mergulharmos nesse Espírito que já mora em nós. Quando a gente levanta os braços para o céu e fala, vem Espírito Santo, vem sobre mim, não é para ele vir lá de cima não, porque ele já está aqui no nosso coração. Ele já mora, nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo. E quando a gente pede, vem Espírito Santo, é para que ele se mova dentro de nós, para que ele age, para que ele nos dê uma unção nova, para que ele nos mova a fazer o bem, para fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Então, né, outra finalidade é essa também, da gente estar num momento propício para essa experiência da efusão do Espírito Santo. E a partir dessa efusão, a gente pode testemunhar mais lá fora dessa vida em Cristo. Porque também não adianta eu vir aqui receber a efusão do Espírito, ficar louvar o Senhor, receber graças, estar nessa alegria aqui, mas lá fora eu sou uma pessoa azeda. Lá fora eu não deixo Deus me transformar. Eu estou de fofoquinha com os outros. Eu minto. Então é preciso deixar que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Quando a gente vai no salão de beleza, a gente quer sair de lá, a mulher mais linda do mundo, mas essa transformação só de fora, né? O que precisa ser feito, deixar que o Senhor nos transforme de dentro para fora, é o que Ele quer. Outra finalidade do grupo de oração, evangelizar querigmaticamente. O que é isso? Mas o que é isso, Maria? A palavra querigma significa anúncio. Tudo isso que vocês têm vivido nesse grupo, quantas semanas, quantos meses? É o querigma, amor de Deus, pecado e salvação, fé e conversão, tudo são os temas do querigma. Esse querigma, a palavra querigma do grego, significa anúncio. As pessoas têm que anunciar que existe um Deus que te ama, um Deus que não mediu esforços, um Deus que não negou o próprio Filho dele para te salvar. E é um Deus que é Senhor da sua vida, e tem que ser o Senhor da nossa vida. Um Deus que exige de nós o quê? Conversão. Que tenhamos fé na sua palavra, que tenhamos fé no seu poder, na sua presença no meio de nós. Esse Deus que foi capaz de deixar o Filho dele morrer numa cruz por nós. Amém? Então essa é outra finalidade. Porque a partir do momento que a gente vai frequentando um grupo, que a gente vai aprofundando mais, a gente tem condições de evangelizar também os
eu estou em oração, eu estou em união com você. É a gente estar pronto para acudir o outro que precisa de nós. E também, agora mesmo nós vamos pegar a palavra. As características do grupo de oração. O que tem que acontecer no grupo de oração? Né? Como que tem que ser o grupo de oração? Primeiro de tudo, centralizado na pessoa de Jesus Cristo. A gente fala em Nossa Senhora aqui, a gente fala, é um santo, mas a pessoa de Jesus Cristo tem que ser o centro de uma reunião de oração como essa. Né? A gente louva o Senhor, a gente dá glórias ao Senhor, a gente bate palma para quem? Para Jesus, porque Ele é o centro. A gente fala que tem que ser cristocêntrica. A nossa vida também tem que ser cristocêntrica. Jesus é o centro da nossa vida. O grupo de oração tem que ser carismático. Nós temos que ser conduzidos. O que é ser carismático? É ser conduzido, ser dirigido, ser todo possuído pelo Espírito Santo de Deus. Deixar que Ele derrame em nós os carismas dele também, que Ele nos dê. Vocês viram aí quando a gente se cala, o Espírito Santo fala assim. São emoções, são inspirações que Ele deu para a Ana ali, que ela sentiu mesmo a presença de Deus aqui. Outra hora dá para alguém, dá para outra pessoa, que a gente chama os carismas da palavra de ciência, que um dia vocês ainda vão ver sobre isso, né? Não posso falar muito porque o tempo não dá para tudo que deveríamos falar. Mas esse grupo de oração é propício também para o derramamento dos carismas. Porque se não aparecem os carismas, nós devemos parar e pensar que tem alguma coisa errada, que precisa ser pedido mais para que o Senhor se manifeste com os carismas dele. Também, os nossos grupos de oração têm que ser fraternos e alegres. Quem não sente alegria num grupo como esse aqui? Eu confesso a vocês que hoje foi um dia assim que o Humberto e eu, até deitar de dia hoje, eu deitei. Gente, uma moleza, um desânimo, uma sonolência, não sei se é você também, Nelson. Não sei se o calor começar, e o calor eu sou péssima, eu fico péssima, parece que eu estou até doente. Então eu falei, gente, eu falei para mim mesma, meu Deus do céu, não acredito que eu tenho um grupo de oração hoje. Eu não vou dar conta. Meu Deus, eu tenho que falar tudo que eu ia. Quase que eu te liguei, né? Mas um desânimo, uma fraqueza nos braços. Mas quando a gente chega aqui, abraça um, e canta essas músicas de agitar, como diz, né? O suor pinga. E a gente sente uma alegria que não é do mundo, é uma alegria que vem do Espírito Santo. E isso tem que ser em todo grupo nosso. Essa união fraterna e alegre. Tá? Então, todo grupo de oração, uma das características, essa alegria que vem do Espírito Santo. Também tem que ser espontâneo, expressivo. O encontro de oração, né? Esse grupo de oração, você já viu assim, um grupo de oração bem formal? Não é informal. Vocês não precisam de vir com a melhor roupa, né? Às vezes a gente tem uma roupa que vai, roupa de missa, né? Como dizia o padre Léo, roupa de amigo, roupa de ver Deus. Sempre que eu era menina também, era pobreza, lá tinha roupa de ver Deus, né? Então, vocês não precisam vir com a melhor roupa. Vocês não estão indo na missa, tem uma roupinha melhor, né? Mas essa coisa informal, a gente vem de chinelo, a gente vem, às vezes vem de bermuda, né? Com uma roupa mais simples. E o momento, se o bermuda de bermuda, não, mas não é bermuda curta, né? Então, essa expressividade de levantar os braços, de dançar, que a gente fala assim, às vezes eu falo assim, gente, eu vi uma palhaça no grupo de oração, virou uma macaca lá na frente, como diz a Selma, na igreja, macaca. Eu vi uma macaca realmente no grupo de oração, porque eu sinto uma alegria tão grande, porque Jesus está presente, o Espírito Santo me move a fazer isso. Então, às vezes a gente pensa que, ai, gente, vou fazer isso mais não. Às vezes eu fico até, antes eu ficar com vergonha, não fico mais não. Porque tem certas pessoas, quando eu grupo de oração, esses dias uma menina muito problemática vai dizer, pai, eu gosto tanto quando você está, a bailarina de Jesus que ela me chama. Eu, nossa, nem sabia que era bailarina. Ela falou assim, a bailarina, quando você está, eu fico mais alegre que eu tenho coragem de dançar também, tá? Porque às vezes não tem coragem sozinha. Mas tendo lá na frente, né, fazendo os gestos, tudo, dançando, o que acontece? A pessoa também se descontrai. E é isso.
Coríntios. Capítulo 14, página 1478. Então, no grupo de oração tem sempre uma ordem, né? Nós não fazemos qualquer coisa aqui, tudo tem uma equipe de servos que reza, que reúne no outro dia, que conduz, que pergunta ao Senhor o que o Senhor quer, né, para o grupo de oração. Olha aí como precisa ser o grupo ordenado. 1 Coríntios 14, 33. Amém? 1478. Olha só o que diz. Porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E a gente estando aqui nessa alegria, e dançando, e pulando para Jesus, e, né? Não é confusão, é a alegria que vem do Espírito Santo. Mais na frente aí, ó, versículos 39 e 40, no mesmo capítulo, na mesma página. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Aqui nós temos nesse grupo de oração, nós temos uma coordenação. E essa coordenação tem uma equipe de servos, eu não sei como que é aqui também. Todo grupo de oração tem uma coordenação com uma equipe que ajuda, que dá suporte na oração, que dá suporte nos trabalhos, que vem preparar o local. Então, tem que ser tudo com ordem. Bom? Quais são os elementos que faz parte desse grupo de oração? Nós vamos repetir. Louvor. O louvor é a forma de oração, minha gente, que reconhece aquilo que Deus é. Que reconhece que Deus é amor, que Deus é Deus, que Deus faz a obra dele na nossa vida se a gente deixar. E é muito mais importante que a gente louve o Senhor primeiro por aquilo que Ele é e depois por aquilo que Ele faz. Tá? Esse louvor é São Paulo. Vamos abrir também Efésios 5:20. Vamos para frente aí. Rendei graças ao Senhor, rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é muito fácil a gente render graças, agradecer, né? Louvar o Senhor quando está tudo bem. É muito fácil para nós, Senhor, eu te louvo, porque hoje eu estou feliz demais. Hoje o meu marido chegou aqui em casa falando que recebeu um aumento no trabalho. Ô Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque isso nós estávamos precisando. Mas quando o marido perde o emprego, é muito difícil, né? Quando o marido ou a mulher perde o emprego e precisava daquele emprego, é muito difícil quando na doença a gente louvar o Senhor. A gente não louva o Senhor pela doença, pelos problemas, mas na situação que a gente está passando. Porque eu posso falar, Senhor, eu te louvo, eu estou desempregada, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me abandona, que o Senhor caminha comigo em todos os momentos, que o Senhor vai abrir outra porta para mim. Né? E essa é a diferença. Não é eu louvar, eu te louvo, Senhor, porque eu estou desempregada. Eu estou sendo falsa. Eu não queria estar desempregada. Né? E isso me lembra, eu estava ouvindo esses dias também uma pregação, que a irmã contava, falando sobre louvor, e ela falou assim, que Santa Teresinha, teve uma vez que ela se queimou toda. Sem fazer um tempo. Se queimou toda, eles correram para o hospital, naquele tempo, devia ser de carroça, né? E ela sentindo dores demais.
Vocês já repararam que quando a gente vai rezar e fala, eu te louvo, Senhor, e te agradeço? São duas coisas diferentes. Louvar é eu elogiar alguém, no caso Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é meu Pai, porque foi o Senhor que me criou de modo tão maravilhoso, porque o Senhor me ama, porque eu sou linda do Senhor. Isso é louvar, é elogiar a criação de Deus, louvar por aquilo que Ele tem, né? Deus é tudo de melhor. Agora agradecer, eu reconhecer que Ele me fez um favor, que Ele me deu uma graça, né? Quando eu louvo, vou elogiar o Nelson pela música, pela voz dele, eu estou louvando as qualidades do Nelson. Agora quando eu falo, Nelson, obrigada, porque você me ajudou naquele momento que eu precisei, eu reconheci que Ele me ajudou em algum momento, né? Então tem uma diferença. Então é preciso a gente dar graças em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as situações. Outro elemento da reunião de oração seria o dom de línguas. A gente até leu aqui na carta de São Paulo, né? Para a gente aspirar o dom da profecia, mas também o dom de línguas. A gente não está louvando nos grupos de oração, minha gente, porque por enquanto nós estamos esperando o coordenador conversar, né, direitinho com o bispo, porque teve uma restrição. A gente está, de vez em quando a gente louva em línguas, a gente ora em línguas, mas a gente espera primeiro uma autorização, uma liberdade maior para a gente. Amém? Outro elemento, outra coisa que tem que ter no grupo de oração, a música. Imagina um grupo de oração como esse, sem o Nelson aqui na frente com o violão animando vocês. Né? A música é fundamental, a música é parte integrante e ela é imprescindível no grupo de oração. É uma das coisas principais, porque a música tem um pensamento antigo, que a gente falava, né? Quem canta reza duas vezes. Quando eu estou cantando uma música em oração, quando eu estou cantando com toda a minha alma, eu estou rezando duas vezes. Né? Então é preciso a gente dar valor à música. Mesmo que quem está na frente aqui às vezes não saiba tanto tocar, desafina, mas é importante demais. É preciso ter essa música para nos alegrar e para encantar o nosso coração para Deus. Outra coisa que tem que ter também, perdão, pedido de perdão ou ato penitencial de grupo de oração. Então, para que o perdão aconteça, é necessário que a gente se arrependa, a gente reconheça que pecou, né? Porque quando a gente reconhece que pecou, lá na primeira carta de João fala assim, se reconhecermos que temos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Então, e que a gente faça um propósito de melhorar, de consertar aquela situação de pecado. E, olha, o pedido de perdão aqui no grupo de oração, Deus perdoa também. Mas é preciso que a gente estar de olho na nossa vida de sacramento. Se eu tenho um pecado mais grave, ou tem muito tempo que eu não confesso, eu preciso buscar a confessão com o sacerdote, né? Porque só a absolvição que o padre nos dá nos liberta desse pecado. A pregação é outra parte importante do grupo de oração. Não importa quem estiver aqui na frente, se fala bonito, se não fala, se fala palavras simples, mas a pessoa se prepara para aquilo. A pessoa que vem falar aqui na frente, ela pesquisa na Bíblia, quem tem internet, vai na internet, pesquisa lá também, e vai nos livros, e vai em pregações que já ouviu, né? A pessoa se prepara. E eu acho mais interessante, gente, na pregação, eu pelo menos falo isso para mim, porque quando eu venho pregar aqui ou em qualquer outro grupo, a primeira pessoa, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então eu estou pregando para mim primeiro, né? Então tudo que eu estou falando aqui vai servir, tem que servir para mim primeiro. E vamos abrir em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Só para vocês verem, nós vamos ler ele todo não, porque é muito grande. 1415. Amém ou socorro? Já estão chegando no final.
né, aí no versículo 14 está aí, né, o título antes está aí, Discurso de Pedro. Primeiro eu vou só fazer um retrospecto. O que aconteceu? Os discípulos estavam reunidos no cenáculo com Maria, cumprindo uma ordem de Jesus que ele ia enviar o Espírito Santo da parte do Pai. Dia de Pentecostes, eles estavam reunidos em oração e soprou sobre eles um vento impetuoso. Tá aí, depois vocês lêem o capítulo todo de 2 de Atos dos Apóstolos, todo o capítulo 2. E aí o que aconteceu? Aqueles homens que estavam trancados por medo dos judeus, por medo dos romanos, dos judeus, o que aconteceu? Eles saíram para fora e começaram a testemunhar. Aí vem aí onde eu pedi para vocês abrir, Discurso de Pedro. Nós não vamos abrir porque é muito grande, mas depois vocês lêem em casa. Nós vamos abrir só do 37, vamos ler o 37. Porque Pedro fez um discurso logo após ele ter recebido a força do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam trancados de medo, abriram as portas e saíram para fora e começaram a louvar o Senhor, e começaram a orar em línguas, e começaram, e aquele povo todo da cidade veio para saber o que estava acontecendo, falou até que eles estavam bêbados, né? E aí Pedro fez o discurso, vamos ler aí no 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Olha que poder! Não foi as palavras de Pedro que fizeram tudo isso, foi o Espírito Santo que estava em Pedro, que moveu Pedro. A força das palavras de Pedro vinham do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram e se uniram a eles. Então é preciso que a palavra de Deus seja anunciada. O próprio São Paulo diz: como ouvirão falar se não tiver ninguém que pregue? Então é preciso que tenha também quem pregue no grupo de oração. Um dia, quem sabe, vai ser vocês que estarão aqui na frente, dando seu testemunho, falando da palavra de Deus. E outra coisa, eu falei de testemunho, é preciso também que tenha testemunhos no grupo de oração. No nosso grupo de oração também é muito raro ter, né, Nelson? Porque precisava, por exemplo, se alguém que recebeu uma graça, conversa com a Celina ou com quem está coordenando: olha, eu queria dar meu testemunho. E os testemunhos no grupo de oração tem que ser rápidos, porque senão a gente passa do horário. Tem gente, né, a maioria de nós tem horário para chegar em casa, né? Então é preciso, se você recebeu uma graça aqui no grupo de oração, não digo hoje não, qualquer grupo de oração, converse com as meninas: eu quero dar um testemunho. Sabe por quê? É importante? Porque o testemunho, ele arrasta. Os testemunhos confirmam a nossa fé em Deus e nos animam ainda mais, porque aí a gente sabe que Deus chegou a hora. Você não tem recebido a graça, vai chegar a hora da minha graça também chegar, né? De eu receber a minha graça. Então é preciso que tenha testemunhos. Aí vai ter aviso, né? Outra parte que é também, todo grupo de oração tem. Então, minha gente, não importa quem está aqui na frente, não importa se você é cego e veio só limpar aqui, você não faz nada mais além disso. Chiara Nuber, do Movimento Populares, diz uma coisa assim: nada é pequeno quando se faz por amor. Porque não importa o que eu estou fazendo no grupo de oração, o que importa é o amor que eu vim fazer. Se eu vim aqui só arrumar as cadeiras, né, e ajeitar para que a hora que vocês chegassem, dar os bancos limpinhos, tudo arrumadinho, água, né, enfeitado, o que importa é isso, o amor com que eu coloquei. Bom, não tem ninguém mais nem menos no grupo de oração, tá? É assim que tem que ser. Então, eu queria só dar um pequeno testemunho.
primeira vez que eu participei de um grupo de oração, eu tinha casado, né? Eu tinha só 18 anos. E tinha quase um mês que eu estava longe do meu marido. Ele teve um problema sério, ele tinha um problema, né? Transtorno bipolar. Hoje ele está bom, né? Ele deu uma crise de loucura lá, foi internado em Ribeirão Preto. E eu estava na casa dos meus pais. Então o que é a gente casar apaixonada, né? Tem que voltar para a casa dos pais porque o marido está internado. Eu não podia estar lá com ele, era um hospício. Eu era um hospício. Então eu não podia estar lá com ele. Então a minha cunhada, a irmã dele, me levou no grupo de oração. Eu falei para as irmãs, gente, eu já ruía muito, aí acabou a unha passei buscando. Então eu vou porque eu não entendi nada. Eu achei que respondo, agitando, talvez quem está aqui pela primeira vez também, ou quem veio pela primeira vez, quando veio, diz assim, meu Deus do céu, o que é isso? Onde eu estou? Isso é tão doido. Foi o que eu pensei no dia que eu fui no grupo de oração. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça a semana inteira. Na semana seguinte eu não dei conta de ficar saindo no grupo. E nunca mais deixei de ir no grupo de oração. Não sei quando eu viajo, quando tem algum problema em casa. Né? Isso tem só 34 anos, né, bem? Mesmo quando viaja, mesmo quando viaja, eu estou me lembrando que a gente procura grupo de oração nas cidades que a gente vai. Quando nós mudamos para João Pinheiro, não tinha grupo de oração, nós começamos o grupo lá. Mudamos para o Rio Paranaíba, também não tinha grupo, nós começamos, está lá até hoje, graças a Deus. Lagoa Formosa, a mesma coisa, está lá o grupo, tem 27 anos, está lá, graças a Deus. Então, é preciso da gente ter amor ao grupo de oração, ter amor pela renovação carismática, que é o movimento que deu origem, né, a esses grupos de oração. Então, pelas pessoas também. Então é isso, nós precisamos de vir ao grupo de oração para a gente aprender a relacionar melhor com Deus e com as pessoas, para a gente rezar uns pelos outros. É missão de todo batizado evangelizar, é missão de todo batizado interceder uns pelos outros. Jesus disse, né, que todos os que crerem farão as obras que eu faço e maiores do que essa. Isso que a gente faz de colocar a mão no ombro do outro, eu estou intercedendo, eu estou pedindo a Deus por ela e Deus atende. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Primeiro vamos louvar ao Senhor por estarmos aqui nesse grupo de oração. Você que é fiel, que está aqui toda quinta-feira, louva e agradece a Deus por esse grupo fazer parte da sua vida. Vamos louvar? Cada um com as suas palavras. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque um dia eu conheci um grupo de oração. E o Senhor falou tanto o meu coração, que eu não deixei na minha vida. Obrigada, Senhor. Eu te peço que o Senhor tenha cada dia mais fidelidade para frequentar, para buscar o grupo de oração onde eu estiver. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê essa fidelidade, que o meu sim seja incondicional, como o sim de Maria, para te servir no meu grupo de oração, para te louvar nesse grupo de oração e para fazer somente a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por esse grupo de oração e por todos os grupos que existem na nossa cidade. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.